Eles eram a força mais sinistra na Alemanha nazista. Junto com a suástica, as runas da SS eram sinônimo de maldade no mundo todo. Um culto notório, criado para oprimir um Estado. Nunca houve uma estrutura, uma organização imensa naquele nível, infiltrada em todos os aspectos da vida. Para construir o império de Hitler Era um extraordinário esconderijo de vilões. e dominar o Terceiro Reich. O tamanho da sua ambição, a extensão de seu alcance, a vastidão de seus crimes não tem precedentes na história. Esta é a história da arma humana mais cruel e brutal de Hitler. A SS. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios das fanáticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das obras incríveis do nazismo, a poderosa máquina da SS. Verão de 1940. Os exércitos nazistas estão varrendo o oeste da França e expulsando os aliados da Europa. Em seu cerne está uma força de elite treinada no terror, a SS. Unidades de combate de soldados da SS lideram o ataque aos inimigos da Alemanha. Dentro do Terceiro Reich, ela administra os campos de concentração e controla toda a polícia da Alemanha nazista e a segurança interna. Comandada por Heinrich Himmler, a SS se infiltra em cada canto do Estado alemão, construindo até instalações mais secretas dos nazistas. Os restos da engenharia da SS até hoje mancham a paisagem europeia. O arqueólogo de campos de batalha Dr. Tony Pollard está no coração das florestas da Polônia Ocidental, explorando uma das maiores estruturas construídas pela SS, o chamado Projeto Gigante. Isto parece um sítio arqueológico, quase uma cidade perdida na selva, mas não é. É toda de concreto e aço, e as fundações são profundas. Há câmaras e salas também no subsolo. E a escala do projeto é fenomenal. Ele ia cobrir cerca de 35 quilômetros quadrados. É uma construção incrivelmente ambiciosa e que acabou nunca sendo concluída. A SS montou um campo de concentração ali perto, exclusivamente para fornecer mão de obra escrava para o projeto. Um local operacional tão secreto que hoje seu propósito é um mistério. Quem poderia imaginar o que tem lá dentro? Era um extraordinário esconderijo de vilões. O tamanho dessas pedras, tudo é muito precário. Sabe-se da existência de 8,5 km de túneis aqui. E pode haver outros tantos ainda não descobertos. Esta é uma de milhares de instalações criadas pela SS. Uma arma humana de elite que era uma das pedras angulares da Alemanha nazista. As origens da SS vêm de quase 20 anos antes, no início da ascensão de Hitler ao poder. 1925. A Alemanha está em colapso após sua derrota na Primeira Grande Guerra. A ira popular está em ebulição. O jovem Adolf Hitler lidera um movimento político ultranacionalista, o Partido Nazista. O desemprego é maciço, a economia está desaquecida, há uma hiperinflação. E isso é um terreno fértil para a violência, a rapinagem e toda sorte de maus elementos. Eles oferecem uma saída para a ira individual. Cresce o apoio a Hitler e ele se torna alvo de adversários políticos. Ele cria um serviço pessoal de segurança para se proteger. Seu nome é Schutzstaffel, ou Esquadrão de Proteção, mais conhecido pela sigla SS.
Enquanto Hitler está no palanque fazendo seus discursos, eles precisam garantir que ele tem segurança para dar o que precisa dar. Um jovem desiludido, inspirado por Hitler, é o assistente administrativo Heinrich Himmler, de 25 anos. Himmler culpa os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Ele é movido pelo desejo de erradicar grupos étnicos não alemães. Ele entra para a SS agora com quase 200 homens e sobe rapidamente por suas fileiras. Ele pensa, esses caras me servem, aqui vou usar um uniforme, posso brincar de ser soldado e posso fazer algo para ajudar a Alemanha. Em 1929 ele lidera a SS e é o braço direito de Hitler. Himmler decide fazer da SS uma enorme organização paramilitar, com lealdade incondicional ao Führer. Numa intensa campanha de recrutamento, ele incha seus números para 50 mil em apenas 3 anos. Em 1933, Hitler e os nazistas assumem o controle da Alemanha. Atenção! Hitler! Sieg Heil! Subitamente, quando Hitler assume o poder, a questão não é só garantir Hitler, mas garantir o Estado também. Isso significa polícia. E de repente, sua rede se espalha cada vez mais. Himmler se torna chefe da polícia de Munique. Seu poder cresce e milhares de outros recrutas se juntam à SS. Seus quadros chegam a cerca de 200 mil, dando a Himmler o poder para sua próxima atitude. Uma das maneiras em que a SS podia se destacar era ajudando a se livrar de muitos oponentes políticos de Hitler. E assim Himmler teve a ideia do campo de concentração. Você instala um cordão de isolamento, arrebanha seus prisioneiros políticos e os coloca lá. Os mantém fora da sociedade e eles não são mais um problema. Himmler constrói seu primeiro campo de concentração na periferia de Munique, na cidade de Dachau. E a SS irá administrar o campo. O professor Stephen Remy, especializado na SS, explora as ruínas. Estou na parte mais antiga do lugar. Era uma fábrica de munições abandonada. E Heinrich Himmler decidiu, em março de 1933, transformar o lugar num campo de concentração, o primeiro da Alemanha. Estes prédios básicos inicialmente são preenchidos por umas 200 pessoas, prisioneiros políticos. O protótipo do campo de concentração consiste de 11 alojamentos circundados por uma cerca de arame farpado e 3 torres de vigia. Himmler decide usar Dachau para atingir sua próxima meta. Ele quer expandir a SS em uma organização para policiar toda a nação alemã. Um complexo de treinamento da SS, não só de guardas para este campo e outros, mas para a infraestrutura de terror regida pela SS. Himmler precisa de um comandante para o campo, para criar medo nos prisioneiros e também treinar batalhões mortais de guardas SS. Ele escolhe o ex-soldado e terrorista condenado Theodor Eicke. Theodor Eicke, o primeiro comandante importante de Dachau, é o homem a quem Himmler confia o trabalho de base da reengenharia da sociedade alemã, usando os campos de concentração como âncora, como base. Himmler vê nele o potencial de conseguir criar esta infraestrutura de terror. O novo regime de Eicke tem início com os próprios guardas da SS. Eles os chamam de Totenkopfverband, ou Unidade Cabeça da Morte. Sua insígnia, o crânio e os ossos cruzados. Eicke insiste que os guardas do campo sejam brutais, que tolerância é igual a fraqueza. Eu só posso usar homens duros, determinados a fazer qualquer coisa. Não temos utilidade para os fracos.
Ike transforma os homens da SS de indivíduos a uma máquina unificada de terror com poder de vida e morte sobre os prisioneiros políticos de Dachau. Em 1934, mais de 2.000 prisioneiros políticos estão presos e Himmler vê uma oportunidade para explorá-los. Ele percebe que são homens fisicamente capazes, muitos são jovens e podem ser usados para diferentes objetivos, como mão de obra, para tudo que é coisa. Himmler planeja construir mais campos e aumenta o número de prisioneiros para ter mão de obra gratuita. Eles são forçados a construir o Império Nazista. Agora Himmler pode acelerar seu plano grandioso para tornar a SS uma organização que controle todo o aspecto da vida alemã. O sonho de Himmler é criar uma Alemanha racialmente pura. Mas primeiro ele precisa induzir seus homens a acreditarem em sua causa. Ele cria uma mitologia para justificar seus desejos obscuros. Himmler era, em grande medida, um sonhador. Ele lembrava dos mitos e lendas que lia quando era menino, contos antigos de cavaleiros teutônicos, do heroísmo, algo como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. E ele via a SS como uma espécie de ordem de cavaleiros em que todo alemão verdadeiro é alto, grande, musculoso, loiro e de olhos azuis. Muito embora quase todos no alto comando nazista não tivessem essas características. Himmler cria um padrão que todo recruta da SS deve preencher. Visão perfeita. Pelo menos 1,80 m de altura e mais de um século de ascendência alemã pura. Em 1934, ele adquire uma catedral para seus cavaleiros da SS usarem. O castelo do século XVII de Wewelsburg. Oitenta anos depois, o ex-oficial do exército britânico Patrick Burr explora o que restou do sonho de Himmler. Estamos do lado de fora de uma torre de vigia de Wewelsburg e podemos ver o contorno de um dos emblemas mais famosos do mundo. Junto com a suástica, as runas da SS eram sinônimo de maldade no mundo todo. Aqui os homens eram guardas normais da SS. E uma das coisas interessantes é isto. Esta é uma abertura para a arma, ou vigia. A ideia é que o soldado dentro dela pudesse levar o rifle ao ombro e atirar por ela, se necessário fosse. Então, vê-se que o soldado tinha que ser mais alto do que eu. E a ironia disso tudo é que você tinha que ter um soldado da SS alto, loiro talvez, saudando Himmler ao entrar em seu castelo, mas o próprio Himmler usava óculos, era mais baixo do que a altura padrão necessária para entrar na SS. A fantasia de Himmler para Wewelsburg é fazer dele o local espiritual máximo do poderio nazista. Ele dá início a um imenso projeto de reforma. Himmler escolhe o castelo de Wewelsburg porque é perto da batalha histórica da floresta de Teutoburg. Nessa batalha, tribos germânicas derrotaram os romanos. Isso parece ser a idade de ouro da história alemã. Mas o lugar também é uma antiga área de sepultamento e adoração. Então, Himmler juntou um monte de fatos históricos e tradições, e aí dizia que o castelo representava tudo aquilo. Himmler queria que seu castelo fosse o mais grandioso possível. Então esse fosso, onde estamos, foi aprofundado e alargado. Esta parede e esta ponte são novas, porque ele fez mais largo e fez maior. Tudo para aumentar a sua grandiosidade. Aqui podemos ver uma gárgula com o ano de 1934 nela, ano de restauração da ponte. O ponto central do complexo é o Salão dos Líderes Supremos, uma sala circular com 12 colunas, representando Himmler e um grupo de cavaleiros da SS, imitando os cavaleiros da lenda arturiana. No centro do piso de mármore tem uma decoração baseada no símbolo tribal alemão para o sol. Cada um dos 12 raios aponta para uma coluna. E ao redor do símbolo,
uma mesa circular gigantesca para Himmler e seus cavaleiros. No subsolo, abaixo do Salão dos Líderes Supremos, está a misteriosa cripta. No centro do chão tem um círculo, e dentro dele uma bacia. Indo para ela tem um cano de gás. Acredita-se que Himmler pretendia ter aqui uma chama eterna para os mortos da SS. E aqui no alto temos a suástica no domo. E também aberturas para permitir a passagem de luz para o centro do círculo, iluminando o ambiente. O que Himmler tentou fazer aqui foi criar uma instituição e uma tradição, um ritual para a organização, que seria baseado no passado deles, mas também no destino deles. Himmler está transformando o prédio no coração espiritual de seu culto. Esta obra em pedra pode parecer estar aqui há anos, mas é apenas para cobrir o concreto. É um pouco como fantasias, mitos e tradições de Himmler. É inventada, é falsa, é uma fachada. Em 1936, Himmler ganha o controle de todas as forças policiais alemãs. A SS agora tem duas facções principais. Allgemeine SS, controlando a polícia e a segurança interna, e Totenkopf Verband, administrando os campos de concentração. Himmler reescreve a lei, dando à SS poder para prender quem eles quiserem, quando quiserem. Ele produz um clima de medo em que a mínima oposição aos nazistas resulta em prisão. Grandes números de pessoas são presos e isso traz outro problema. Em 1937, há 3 campos de concentração principais na Alemanha: Sachsenhausen, Buchenwald e Dachau. Mas eles não comportam o fluxo de chegada de prisioneiros. Dachau foi projetado originalmente para 5.000 presos. A meta de Himmler é abrigar ali 10 vezes mais. Recairá sobre a mão de obra forçada dos prisioneiros expandir o campo. Ainda se pode ver as evidências de seu empenho. Eu estou no Jorhaus, o prédio principal da administração do campo. Quando entravam em Dachau, os prisioneiros passavam por este arco e por este portão e viam isso, Arbeit macht frei, o trabalho libertará, uma das mentiras mais perversas que a SS pregava nos prisioneiros. O portão foi, como o resto do prédio, construído pelos prisioneiros. Himmler vislumbrava manter dezenas de milhares de prisioneiros em Dachau e outros campos de concentração. Estas são as fundações dos alojamentos quando a SS reformou e expandiu o campo. No fim da guerra, eram 34 alojamentos. O tamanho deste projeto, em Dachau e outros campos, reflete a escala e a ambição da SS ao construir uma estrutura de terror na Alemanha e Europa. Em 1938, a SS já tinha destruído toda a oposição política a Hitler na Alemanha. Centenas de milhares serviam em suas fileiras. Garantido em casa, Hitler anexa a Áustria e partes da Tchecoslováquia. A SS se prepara para seu maior desafio: a dominação da Europa. Enquanto a Alemanha nazista se prepara para a guerra, Himmler quer que a SS esteja no coração da luta. Ele está planejando uma facção militar de sua máquina, a Waffen-SS. Em 1939, havia cerca de 250 mil pessoas na SS, mas não tinham treinamento militar formal. Eram policiais, seguranças, guardas de campos, e isso é bem diferente de ser soldado na linha de frente. Na preparação para a guerra, Himmler construiu uma instalação de treinamento militar na cidade de Bad Tölz. Partes da estrutura ainda são reconhecíveis. Aqui é Bad Tölz.
E foi aqui que Himmler optou por construir uma escola para treinar a elite política e militar da SS. E essas duas torres marcam a entrada para a escola. A escola é projetada para treinar oficiais de elite para liderarem futuros exércitos de soldados SS. Quando Himmler criou essa escola, ele tinha em mente como modelo básica Sandhurst na Inglaterra ou West Point nos Estados Unidos, mas ia ser muito mais do que isso. Junto com as 5 horas semanais de educação política, Bad Tolls também se concentra no treinamento militar e atletismo. Himmler tinha um fascínio meio estranho pela aristocracia inglesa, a elite inglesa. Ele achava que esta elite dominava a sociedade britânica e ele esperava que a SS tivesse função similar na Nova Alemanha. Algumas das atividades físicas, das atividades recreativas dos oficiais treinados em Bad Tolls refletiam este fascínio pela elite britânica, como o hipismo e até o cricket. No início de 1939, Bad Tolls está formando centenas de oficiais da Waffen-SS por ano. A estrutura da SS de Himmler agora tem 3 partes. A Totenkopf-Verband administra os campos de concentração. A Allgemeine SS controla a polícia e a segurança. E a Waffen-SS é seu braço de comando militar. Em setembro de 1939, Hitler está pronto para a guerra e planeja atacar a Polônia. Ele precisava de uma desculpa que justificasse a invasão da Polônia. E quem faria isso para ele? Bom, havia só uma organização a quem ele apelaria, que era a SS de Himmler. Himmler cria um plano para um assalto executado pela SS. Ele decide forjar um ataque a uma estação de rádio alemã em Gleiwitz, perto da fronteira polonesa. O que Himmler e a SS sugeriram foi uma operação muito cínica, na qual homens da SS se vestiriam como soldados poloneses e fariam um ataque simulado à estação de rádio. Depois ele poderia dizer, nós não começamos, foram os poloneses e aqui está a prova. 31 de agosto de 1939. Uma equipe de homens da SS, fingindo serem atacantes poloneses, invadem a estação de rádio e atacam os funcionários alemães. Mãos ao alto! Mãos ao alto! Em Berlim, Himmler aguarda, sintonizando a estação. Um dos atacantes transmite uma mensagem em polonês fluente, para dar a impressão que a Polônia atacou a Alemanha. Atenção! A estação de rádio Gleiwitz está em mãos polonesas. Mein Führer, está feito. O que é incrível nisso é que nos poucos minutos desse ataque falso à estação de rádio, batendo em algumas pessoas, a SS conseguiu engendrar a desculpa perfeita que Hitler precisava. E no dia seguinte ele falou no rádio, vejam o que os poloneses fizeram, não é horrível? Pois eu tenho que defender meu povo. O que o ataque mostra é que a SS não era mais apenas uma arma política, era uma arma marcial também, uma que poderia ser usada na guerra que estava para começar. Graças à SS, Hitler invade a Polônia. A Segunda Guerra Mundial tinha começado e a SS estava prestes a exportar seu reino de terror para a Europa. Em setembro e outubro de 1939, a Polônia cai para os nazistas. Hitler agora olha para a França e a Inglaterra. Uma unidade de combate da Waffen-SS recém-formada irá liderar o ataque. Eles estavam muitíssimo bem equipados e incrivelmente dispostos. Eles sabiam que eram a elite absoluta. Eram eles que iam batalhar por Hitler, pelos ideais nazistas, pela pátria. Eles vinham dos campos de concentração, onde a violência era a parte corriqueira da vida cotidiana. Já existia uma espécie de brutalização, de falta de humanidade no cerne dessa unidade, que ela levou para o campo de batalha.
No início do verão de 1940, as forças britânicas e francesas estão recuando para a costa do Atlântico, seguidas pelos violentos alemães, e a SS comete uma de suas primeiras atrocidades militares. Soldados da Waffen-SS chegam à aldeia francesa de Le Paradis. Eles abordam uma unidade inglesa isolada numa casa de fazenda. Soldados camuflados da SS iniciam o ataque. Os soldados ingleses defendem a casa a tarde toda, mas sua munição acaba. O comandante se rende. Se você faz um prisioneiro nessa etapa da guerra, você tem de seguir a Convenção de Genebra, o que significa que você o apreende, desarma e o manda para um campo. Os soldados da SS começam a marcha com os ingleses. Mas ao invés de levá-los para um campo de prisioneiros de guerra, eles os massacram. Depois, 2 sobreviventes revelam os assassinatos ao mundo. O extraordinário em Le Paradis é que não havia nenhum motivo para eles os executarem. Eles tinham acabado de lutar exaustivamente, tinham perdido vários homens e acho que o sangue deles estava fervendo. A vingança estava no ar. O que a SS fez foi criar um clima e uma máquina de treinamento na qual o que é totalmente inaceitável passa a ser aceitável. O mundo livre horrorizado pensa como isso pôde acontecer. Em 1941, Hitler está mirando a Rússia. Seu plano é conquistar vastos trechos de terra para o povo alemão. Será tarefa de Himmler se livrar de milhões de eslavos, ciganos e judeus que ali vivem. Com a aproximação da invasão, ele convoca uma reunião no castelo de Wewelsburg. Himmler reuniu aqui seus líderes e, com isso, os informou sobre o extermínio da raça oriental. Um dos presentes registra as palavras arrepiantes de Himmler. Senhores, é uma questão de existência. Portanto, será uma luta racial de gravidade impiedosa, no decorrer da qual de 20 a 30 milhões de eslavos e judeus perecerão por meio de ações militares e crises de abastecimento de alimentos. A ideia da invasão da União Soviética era que essa seria uma guerra de aniquilação, uma terminologia profundamente sinistra que, obviamente, ia desatar uma quantidade enorme de terror e violência na União Soviética. E eles fariam isso arrebanhando prisioneiros, indesejáveis, e basicamente os executariam. A SS acaba decidindo embarcar milhões para os campos de concentração. Isto apresenta para a SS um enorme desafio logístico. O desafio é movimentar um número imenso de pessoas através de vastas distâncias no meio de uma guerra. A solução é a malha ferroviária de antes da guerra. Estes são remanescentes da linha construída pela SS, que ligava a estação em Dachau ao complexo da SS e ao campo de concentração. A malha ferroviária tornou-se crucial para a SS. É um meio rápido e eficiente de transportar um grande número de pessoas por grandes distâncias. A malha ferroviária europeia inteira se tornará parte da máquina da SS, transportando milhões pelo continente. Agora a SS está pronta para lançar a maior e mais terrível operação imaginada por Himmler. – 22 de junho de 1941. A Alemanha invade a Rússia.
Em um ano, o plano de Himmler de matar milhões está a todo vapor. Os detalhes operacionais deveriam ser supostamente secretos e para que ficassem secretos, a SS contava com o uso de eufemismos. Solução final para a questão judia é um eufemismo. Transporte para o leste também é. Havia muitos desses eufemismos que a SS usava para tentar encobrir seus rastros, sabendo muito bem que o que estava sendo feito era um crime de proporções inéditas. Centenas de milhares de pessoas são reunidas e transportadas pela Europa. As condições eram inimagináveis. Os nazistas converteram vagões de gado para transportar pessoas. Eles ficavam atulhados. No verão eram quentes como uma caldeira, no inverno eram gelados. Frequentemente as composições tinham que parar no meio do nada, às vezes dias a fio. Um número desconhecido de pessoas morreu nesses transportes. Os que sobrevivem à viagem chegam ao outro inferno. Dezenas de imensos campos da SS. E muitos desses campos já não eram mais somente campos de concentração que tinham prisioneiros que podiam ser usados em trabalhos forçados. Eram basicamente campos da morte, campos de extermínio. Eles eram levados para lá com um único objetivo, que era eliminá-los. Câmaras de gás são o sistema preferido para execução em massa em muitos campos. Mas em Dachau, são usados pelotões de fuzilamento. Escondido na mata perto de Dachau, a SS construiu um campo de tiro. Estes postes marcam a entrada para o campo. E aqui havia 2 S's pretos na forma de raios, o símbolo inconfundível da SS. Em 1941 e 42, a SS conduziu uma operação de assassinato aqui. Esta parede ainda tem as marcas dos alvos da SS. Cerca de 4.000 prisioneiros de guerra soviéticos foram trazidos para cá e foram executados sistematicamente pela SS. Em agosto de 1943, Himmler parece estar realizando seu sonho de domínio da SS. Mas sua doentia desconsideração pela vida humana fica evidente em suas cartas para a esposa. Nos próximos dias, estarei em Lublin, Auschwitz e Lvov. Faça uma boa viagem e divirta-se com a nossa filhinha. Com amor e 1000 beijos para você. A SS de Himmler opera suas próprias unidades militares, campos de concentração e forças policiais. Himmler concebe um vasto programa de limpeza étnica e controla um império que chega a todas as partes da Europa ocupada. O tamanho da sua ambição, a extensão de seu alcance, a vastidão de seus crimes não tem precedentes na história. Mas a maré está começando a virar contra a Alemanha nazista. Os russos estão revidando. Para defender o Terceiro Reich, Hitler ordena a construção de uma série de bases subterrâneas construídas pelo trabalho escravo da SS. Um dos maiores e mais misteriosos projetos de codinome Gigante ainda pode ser visto na Polônia moderna. O Dr. Tony Pollard está pesquisando suas ruínas. Os nazistas tinham um plano grotesco de construir o que era, essencialmente, uma cidade subterrânea, num lugar chamado Ozouka, nas montanhas. Não sabemos com certeza o que pretendiam fazer ali, mas se a guerra começasse a dar errado para eles, queriam um buraco seguro para se enfiar. Pistas para seu objetivo estão escondidas no local. Acima do chão, a SS fez 60 quilômetros de estradas e dezenas de prédios. Abaixo da superfície, um grande esforço de engenharia escava a montanha. Supervisionados pela SS, 23.000 prisioneiros constroem 7 complexos ligados, mas autônomos.
Uma entrada na encosta da montanha ainda está acessível. Assim que você entra, a temperatura cai feito uma pedra. É gelado aqui. Um labirinto de túneis leva da superfície até quase 50 metros montanha abaixo. Eles escavaram manualmente a pedra. Dá para ver onde estiveram quebrando. E aí é que está. Não foi um exercício mecânico. Teriam sido necessários milhares de operários e um período de tempo longo para abrir a montanha. A base é projetada para prender atacantes em espaços confinados e suportar um longo cerco. Nossa, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Mas que surpresa! Até agora tudo foi pura pedra, mas nesta câmara tem uma edificação de concreto que parece um ninho de metralhadoras. Vou usar a lanterna, porque está bastante escuro aqui. Nossa! Deve ser isso mesmo. Tem uma abertura para a arma aqui. Forrada de madeira. E no fundo, tem uma portinhola de aço. Portanto, presumo que teria uma metralhadora saindo por aqui. E isso faz todo sentido, porque cobre a entrada no ângulo certo. Isto é claramente produto de uma mente paranoica. É como uma coisa que um vilão no filme do James Bond criaria como esconderijo. Mas o Dr. No não teve nada com isso aqui. Temos aqui um bunker totalmente formado. Provavelmente a munição ficava aqui. Nossa! Veja isso. Tem uma chapa blindada. Aqui devia ter uma metralhadora. E eu consigo ver claramente a passagem ali. Ninguém passava, se eles não quisessem. Os nazistas tinham uma ideia estranha de como seria o futuro, com certeza. Boa parte da cidadela só é acessível por balsa. Isso é piada. Esse setor do túnel está todo inundado. Antes eram apenas umas goteiras, mas agora é muito mais. E isso é um bom indício das dificuldades de trabalhar e depois viver aqui, eu suponho. Porque a água seria um problema constante, vazando das rochas. Há caminhos subterrâneos ocultos. E parte da infraestrutura, do que quer que fosse aqui embaixo, seria um sistema de bombeamento que, imagino, trabalharia sem parar, para o lugar ficar moderadamente seco. Se algo desse errado aqui embaixo, você podia ficar preso como um rato num buraco. Enquanto os civis alemães sofrem com os ataques aéreos aliados, os escassos recursos da Alemanha são desviados para o projeto gigante. 500 mil de toneladas de concreto são usados. Essa grandiosidade sugere teorias prováveis para seu uso. Fábrica de armas e quartel-general para Hitler, Himmler e a SS. O que ele queria aqui era aumentar a vida do Reich. Aliás, torná-lo imortal. Portanto, tornando a si mesmo imortal. Seguir em frente, continuar com o esforço de guerra, mesmo quando ao seu redor suas cidades foram praticamente destruídas. Ir em frente com a criação de fábricas subterrâneas e fábricas em montanhas, francamente uma loucura total. É um uso maluco de seus recursos, mesmo que boa parte desses recursos sejam de mão de obra escrava. No verão de 1944, avalia-se que o término do complexo seja dentro de 1 ano. Mas os russos estão avançando, e em junho, os aliados lançam o Dia D. Para Himmler, os nazistas e a SS, a guerra está terminando.
À medida que o Exército Vermelho avança pela Polônia no final de 1944, o Terceiro Reich encolhe, a infraestrutura da SS corre o risco de diminuir. Em 1945, começa a evacuação em pânico da área ao redor do projeto gigante. Espere, o que é isso? Nossa, olha isso! Caramba, é um capacete. Capacete alemão clássico da Segunda Guerra. Ainda tem parte da tira, a da testa e um pedaço da tira do queixo. Os alemães abandonaram esse sistema apressadamente no final da guerra. Abriram mão dele. Em março, a máquina de guerra alemã está em frangalhos. Toda a operação da SS de Himmler, 15 anos de trabalho, está à beira do colapso. Quando os alemães foram forçados a se retirar, eles tiveram o cuidado de tentar ocultar seus crimes o quanto podiam. Eles não queriam que o resto do mundo descobrisse a verdade da brutalidade e do horror do genocídio que tinham cometido. Em 29 de abril de 1945, tropas americanas chegam e liberam Dachau. Dachau foi responsável pela morte de cerca de 32 mil pessoas, mas em outros campos de concentração e campos da morte. Falamos em milhões de pessoas que foram mortas, levadas em rebanho para esses lugares chocantes e depois sistematicamente trabalharam até a morte ou foram brutalmente executadas. O tamanho da ambição de Himmler fica à mostra. Mais de 11 milhões de pessoas perderam a vida nas mãos da SS. Em 30 de abril, Adolf Hitler comete suicídio. Mas Himmler fantasia com a fuga. Hitler cometeu suicídio, estava tudo acabado. A Alemanha estava em ruínas, mas Himmler não tinha a mínima intenção de jogar a toalha. Ele estava em fuga, percebeu que sua vida na Alemanha nazista tinha acabado, mas esperava poder se esconder. Agora ele era um dos homens mais procurados do mundo, e os aliados estavam atrás dele decididos a pegá-lo. Himmler faz o possível para destruir as provas das atrocidades da SS, mas seus crimes são extensos demais. Em 23 de maio de 45, ele é capturado pelos ingleses. Durante um exame médico, ele morde uma cápsula de cianureto cometendo suicídio. A SS morre com ele. No fim da guerra, essa estrutura enorme, que tinha sido parte crucial do Terceiro Reich, que se infiltrou em quase todos os aspectos da máquina de guerra nazista, implode de repente. Quase que da noite para o dia, a SS, essa estrutura imensa, a organização imensa, deixa de existir. Milhares de soldados da SS são julgados na Europa. Em Dachau, só um tribunal militar especial americano condena 420 à morte. Está condenado a ser enforcado até a morte. A SS é declarada uma organização criminosa. Era para ela ser um exemplo da pureza e da força do Terceiro Reich, mas na realidade se tornou símbolo do mal que foi a Alemanha de Hitler. O horrendo legado da SS de Himmler se ergue como um monumento dos horrores do nazismo.